A paz do Senhor Jesus. Aqui é Ana Patês, para quem não me conhece, sou psicóloga clínica, palestrante e coaching. E antes de mais nada, queria pedir para que você curtisse, compartilhasse e também se inscrevesse neste canal. Amém? Porque assim mais pessoas vão ter acesso a essa palavra e essa palavra eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Amém? Eu queria dividir com você o que está em Lucas, Lucas 10, a partir do 25. E eis que um certo doutor da lei pôs-se em pé e, para pô-lo à prova, disse: Mestre, que deveria fazer para possuir como herança a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como a lês? E ele respondendo disse: Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com toda a sua mente, o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então lhe disse: Respondeste bem, fazei isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, respondendo, lhe disse: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram de suas vestes, causando-lhe muitas feridas, retirando-se e deixando-o meio morto. E por casualidade, o sacerdote vinha descendo pelo mesmo caminho e logo o viu passando de largo adiante dele. E da mesma maneira, também descia um levita e quando chegou àquele lugar, viu, mas também passou de largo adiante dele. Mas um samaritano que ia de viagem chegou até onde ele estava e, vendo-o, moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe a ferida, derramou sobre ela o azeite e vinho e montou-lhe sobre a sua própria cavalgadura, levando-o para uma estalagem e cuidou dele. E no outro dia, quando ia partir, tirou 2 denários e o deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que gastares a mais, quando regressar eu te pagarei. Quem desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele lhe disse: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu o mesmo. Então essa parábola do bom samaritano é uma parábola bastante conhecida. Eu confesso que eu gosto demais dessa palavra. A primeira vez que eu a ouvi, eu fui muito confrontada com ela. E eu aprendo demais cada vez que eu leio, cada vez que eu ministro. E ela é uma parábola rica de muitos detalhes e muito aprendizado para todos nós. E ali a palavra ela começa dizendo que um doutor da lei, ele se levanta justamente, se coloca de pé, justamente para questionar Jesus através de uma pergunta que ele faz, né? O que devemos fazer para herdar a vida eterna? Quer dizer, quando ele pergunta isso, ele não pergunta porque ele quer aprender algo com Jesus, mas ele pergunta para confrontar, para que Jesus, quem sabe, caia em contradição. E aí Jesus, ele vai para a lei, porque como ele era um doutor da lei, bom, Jesus presumiu de lei, ele entende. Então vamos ver como que você lê, como você interpreta a lei. E aí na lei diz que amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo tuas forças e com todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, aparentemente parece uma coisa muito simples, né? Ou seja, para herdar a vida eterna você só tem que fazer isso, amar a Deus, né? Na sua totalidade e também amar o teu próximo como a ti mesmo. Porém, ele querendo se justificar, porque quando a pessoa ela sabe, né, que ela está errada, que ela está agindo com segundas intenções, ela começa no meio da conversa a querer se justificar. Então, a palavra diz que ele começou a querer se justificar e ele pergunta: quem é o teu próximo? E aí Jesus começa a explicar através de uma parábola. E ele começa a falar assim, que de um certo
estava passando um caminho, e nesse caminho, o que acontece? Vinha descendo provavelmente um judeu. Por isso que justamente ele fala sobre o samaritano, porque de qualquer forma ia ser um confronto direto. Então ali ia descendo, provavelmente descendo para Jericó, vinha vindo um judeu. E esse judeu, ele é saqueado, um grupo de salteadores o cerca, tira toda a sua roupa, rouba todos os seus pertences, te espanca, causa várias feridas e deixa ele ali meio quase morto. E aí, continuando essa parábola, olha o que ele vai falar. Ele vai falar que passa um sacerdote de largo, ele vê aquela pessoa caída, ele vê a pessoa ali naquela situação, porém, ele não se prontifica a ajudar, ele não se prontifica a socorrer. Porque provavelmente aquele sacerdote, ele tinha muitos afazeres no templo, ele tinha coisas, ele tinha horário, ele tinha talvez todo um ritual ali que o sacerdote precisava seguir. E ele estava ocupado demais para parar e socorrer aquela pessoa. A palavra também vai dizer que passa um levita de longe. Da mesma maneira ele faz. Ele também não para, ele não socorre, ele também não gasta tempo ali com aquela pessoa que está quase morta. E assim, embora tanto o sacerdote quanto o levita tinham seus afazeres no templo, tinha coisas para fazer, tinha tarefas ali para prestar, eu entendo que é uma questão de prioridade, porque a palavra diz que aquele homem estava quase morto, ou seja, a ausência de socorro podia fazer com que ele viesse a falecer. E ele talvez não conseguisse esperar, quem sabe, uma terceira ou uma quarta pessoa passar por ali. Então era uma questão de prioridade. E eles priorizaram fazer coisas do que se dispor a cuidar de pessoas. Porque fazer a obra de Deus não é só fazer coisas, cuidar de coisas, ter atividades, mas principalmente se preocupar com pessoas. Isso me faz lembrar um testemunho que eu ouvi certa feita de um obreiro que estava ali ocupado fazendo as coisas no templo, e ele estava cuidando de tudo, arrumando as cadeiras, organizando, porque o culto ia começar, ele estava sozinho e ele tinha que deixar tudo em perfeita ordem, perfeita organização para o começo do culto. De repente entra um homem e esse homem ele está desesperado, ele está angustiado e ele começa a falar com esse obreiro: olha, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de uma oração. E quando aquele homem foi falar a situação para ele, o obreiro disse: eu estou muito ocupado, porque o culto vai começar, eu estou sozinho, eu estou cheio de afazeres. Faz assim, volta daqui a pouco que vai começar o culto, daqui mais ou menos meia hora o culto começa e aí o senhor volta. Então, este homem ele saiu e ele não voltou nunca mais. Então, provavelmente ele entrou angustiado, ele entrou aflito, ele entrou preocupado, talvez, enfim, com uma vida destruída ali, pedindo ajuda, pedindo socorro, e provavelmente ele saiu pior do que ele entrou, porque na casa de Deus, na casa de oração, na casa do Pai, é onde nós temos que encontrar conforto, consolo, nós temos que encontrar apoio, abraço, e aquele homem chegou ali e ele não encontrou, porque ali existia alguém fazendo coisas, mas a palavra diz que nós temos que ser ganhadores de alma. Deus não nos chamou para ser fazedores de coisa. Daquela mesma forma, o sacerdote e o levita também fizeram, preocupado com seus afazeres, preocupado com tudo aquilo quanto eles tinham que fazer na obra de Deus, eles esqueceram que a maior obra de Deus é amar ao próximo, é cuidar do próximo e estar sensível à necessidade do próximo. Então, o que acontece? Ele começou a não entender muito bem o que estava sendo colocado ali. Porém, olha, quando Jesus ele diz que para a gente ganhar a vida eterna, a gente tem que, segundo a lei, a gente tinha que amar a Deus com todo o nosso coração,
com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, o nosso entendimento, nós pensamos que isso é algo muito simples, algo muito fácil. Talvez se eu perguntasse para você, você ama a Deus? Você diria para mim, claro, com certeza eu amo a Deus. Mas olha que interessante, que antes da palavra coração, antes da palavra alma, forças e entendimento, tá todo. Ou seja, isso expressa que Deus ele quer uma totalidade de nós. Ele não quer que a gente ame ele mais ou menos. Ele não quer que a gente sirva ele mais ou menos. Ele quer todo. Ele quer todo o nosso coração. Ele quer toda a nossa alma. Ele quer todas as nossas forças e os nossos entendimentos. Nosso entendimento. O que seria todo o coração? Quando ele diz todo o coração ele significa pureza, pureza, sinceridade, retidão, boas intenções. Ou seja, sem interesses. Nós devemos amar a Deus por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode nos proporcionar, aquilo que Ele tem para nos oferecer. Quando se refere à alma, a alma é a sede das emoções, dos sentimentos, ou seja, aquilo que eu anseio. Então nós temos que amar o Senhor com tudo que somos, com tudo que temos. Devemos verdadeiramente chegar diante do Senhor com o arrependimento dos nossos pecados e ansiar e desejar pela Tua presença. Forças significa a nossa pulsão de vida, nossa energia, ou seja, como você demonstra, quais ações e atitudes que você tem para demonstrar o amor que você tem por Deus, o tempo de oração, de jejum, de consagração, de adoração, ou seja, como que você usa o teu corpo para buscar a presença desse Deus que você diz que ama. Entendimento significa intelecto, inteligência, ou seja, qual a consciência que você tem acerca do Deus que você diz que você ama, ou seja, como nós explicamos ou defendemos o amor que nós sentimos por Deus para as pessoas que não o conhecem, para as pessoas que não se relacionam com Ele, ou seja, quando nós começamos a entender isso, nós entendemos que o nosso amor a Deus, ele tem que ser 100% puro, reto, que nossos sentimentos, que o nosso amor tem que ser algo que venha realmente de dentro para fora. Mas eu não posso dizer só que eu amo dentro, só ficar com o amor dentro de mim se eu não expresso com atitudes. Então tem que ser de dentro para fora. Fora são as atitudes que eu tenho, é a minha retidão, é o meu testemunho, é como eu busco ao Deus que eu digo que eu amo. Então, nosso amor a Deus, ele tem que ser assim, ele tem que realmente ser um amor que a gente expressa a nossa gratidão, que nós expressa a nossa pequenez diante de um Deus tão grande. Mas olha só, a gente já começa a entender que não é tão simples, que quando fala realmente dessa totalidade, dessa forma de amor que a gente tem que ter, que segundo a lei do judeu seria a forma, seria o formato de herdar a vida eterna, a gente começa a ver que não é tão fácil assim. E aí a gente vai para o amor ao próximo, ou seja, você tem que amar a Deus nessa totalidade e o próximo como a ti mesmo. E aí nós entendemos que amar ao próximo é desejar o bem para ele e fazer o bem para ele que eu quero para mim. E é evitar o mal, não desejar o mal e não fazer o mal que eu não quero para mim. Então isso eu começo a desenvolver uma empatia, eu me coloco no lugar do outro, eu sinto a necessidade do outro. Aí eu posso dizer que eu amo. Só que muitas pessoas têm dificuldade para amar o próximo. E sabe por quê? Porque quando diz que tem que amar ao próximo como a ti mesmo, a referência é o amor próprio. Tem pessoas que não amam nem a si mesmo, por isso não consegue amar ao próximo com totalidade, com verdade, com sinceridade, porque a forma dela é o amor próprio dela. E muitas pessoas não conseguem se amar, se sentem culpadas, se sentem Deus já perdoou, Deus já está escrevendo uma nova história para a vida daquela pessoa, mas ela não consegue se perdoar, ela está amarrada no passado por conta dos pecados, por conta das coisas erradas, ela não consegue se desprender e ela muitas vezes não se acha merecedora daquilo que o Senhor tem para a vida dela. Quantas pessoas entram dentro do culto e a palavra que sai do altar é uma palavra de bênção, de vitória,
É uma palavra de restauração, é uma palavra que levanta, é uma palavra que dá vida, porém a pessoa que está ali, ela não se sente capaz de receber, capaz de tomar posse de tudo aquilo que o Senhor está falando a respeito dela. E isso não é no nível consciente, é no nível inconsciente. A pessoa acha que ela não é merecedora. Como uma pessoa que se acha, que não se acha merecedora, que não se acha capaz de ser amada, capaz de ser agraciada por Deus, vai conseguir desenvolver o amor ao próximo da forma como deveria ser. Então, a gente começa a ver que quando Jesus ele começa a explicar isso para aquele doutor da lei, ele está querendo dizer o seguinte: se depender do amor que você tem por Deus e o amor que você tem ao próximo, você jamais iria para o céu. Você jamais conseguiria essa completude, porque o amor, porque a salvação, ela não vem pelas obras, ela vem pela graça. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer para ele é que ele não é capaz de se salvar. Eu e você não somos capazes de nos salvar também, porque se não fosse o amor de Jesus, se não fosse o amor de Deus sobre as nossas vidas, nós não teríamos a capacidade de amar tanto assim, porque o amor, ele deveria ser o cartão principal, ele deveria ser o cartão de visita daquele que é cristão. Porque amor é um dom, amor é um mandamento, amor é um fruto do Espírito. E nós, como cristãos, nós, como seguidores de Jesus, deveríamos abundar em amor, deveríamos dar lições de amor. Porém, por aumentar a iniquidade, a palavra diz que o amor de muitos vem se esfriando. Então, quantas vezes nós falamos: nossa, o sacerdote fez isso, o levita fez isso, passou de largo, não socorreu. Quantas vezes eu e você veem pessoas caídas todos os dias, mas pra gente já se tornou algo banal. É só um estranho, é só um alheio. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus ele pegou o exemplo do bom samaritano, ele começou a desenvolver aquela parábola justamente do samaritano, foi ele confrontando, porque o samaritano que não se dá com o judeu, aquele homem caído, provavelmente era um judeu. O que acontece? Quando o samaritano ele está passando, ele fez totalmente diferente do que o sacerdote e o levita fizeram. Ele se aproxima, ele se move por compaixão, ele derrama azeite ali nas feridas, ele derrama o vinho ali nas feridas para poder curar, para poder fazer com que estancasse o sofrimento daquele homem. Ele coloca as ataduras, ele começa a cuidar daquele homem, ele leva ele para uma estalagem e ele deixa lá, ele paga com o próprio dinheiro dele, ele paga a estadia, ainda diz: se ele precisar, daqui 2 dias eu volto, daqui um tempo eu volto, e aí quando eu voltar eu vou pagar tudo aquilo que ele gastou, tudo aquilo a mais que tiver, pode fazer a conta aí que eu pago tudo. Então olha só como que Jesus estava confrontando aquele homem, de que muitas vezes nós dizemos que amamos sim, nós dizemos que amamos o nosso próximo, mas nós não amamos, porque quando a gente está movido de íntima compaixão, nós não conseguimos ser alheio à dor do outro. Nós temos empatia, nós nos colocamos no lugar do outro, nós sentimos a dor do outro. O sacerdote ou o levita, por mais que fossem homens de Deus, por mais que fossem homens que tivessem a serviço de Deus, eles não fizeram o mais importante, a obra mais importante que eles tinham para fazer aquele dia era socorrer aquele homem, era amparar aquele homem. Então eu entendo que hoje dentro da igreja existe um espírito de religiosidade muito grande que nos impede de ser mais amorosos, que nos impede de ser mais acolhedores. Deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja do século 21 ela está doente, ela está enferma. Por que ela está enferma? Porque muitas vezes a cura que talvez alguém precise está no abraço que ele não deu. Tem joelhos que estão doentes porque não se dobram mais na presença do Senhor. Mãos que ao invés de levantar,
de colocar de pé, estão apontando, estão criticando. Então a igreja está doente, a igreja está se afastando do real propósito que ela tem, porque Jesus ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então eu sou a primeira a reconhecer: Jesus, eu preciso de cura. Jesus, eu estou enferma. Todos os dias me cura, todos os dias me lava, derrama mesmo o azeite, derrama mesmo o sangue, teu sangue precioso sobre as minhas feridas, porque eu preciso ser curada. Então Jesus estava dizendo ali, estava fazendo uma analogia, porque ele sim tem azeite para nossas feridas, ele sim derramou o sangue precioso, que era o símbolo ali do vinho, ele derramou sobre aquele calvário para curar a minha e a sua vida, para salvar a minha e a você. E ele socorreu aquele homem, ele socorreu, ele está pronto para me socorrer e te socorrer, porque muitas vezes somos saqueados pelo inimigo, somos roubados, somos enganados, somos pisoteados, mas Jesus é aquele bom samaritano que ele vem e ele nos socorre. E ainda ele deixou, a palavra diz que ele deixou ele lá no estaleiro, lá no hospedeiro, para o hospedeiro cuidar. Então Jesus ele foi, mas ele deixou o Espírito Santo para cuidar de mim e de você. E ele disse que ele vai voltar e ele já está voltando. Ele sim é o bom samaritano. Ele sim é aquele que cuida da minha e das suas feridas. Ele sim é aquele que está pronto. Talvez muitas pessoas passam e vê você numa dificuldade difícil, às vezes um irmão da igreja, às vezes alguém da tua família olha para você, vê que você está batido, vê que você está desolado, passa de largo, passa longe, mas não tem coragem de parar, de te perguntar se você precisa de alguma coisa, se você precisa de uma oração, se você precisa de uma ajuda. Não, passa de largo, se torna indiferente. Só que olha, Jesus, através dessa parábola, ele começa a usar um samaritano que não tem, que é totalmente diferente do judeu, não tem a mesma religião, não mora perto. Enfim, ele começa a usar alguém de longe para explicar o conceito de que é próximo, porque quando aquele doutor da lei pergunta quem é o teu próximo, ele começa a falar de alguém que vem de longe e passa a ser o teu próximo. Ou seja, Jesus está querendo ampliar o nosso conceito de próximo, porque muitas vezes nos preocupamos com a nossa família, com uma pessoa que nós gostamos, mas deixa eu te dizer uma coisa, existem próximos que não estão tão próximo de você. Jesus está ampliando o nosso conceito de próximo quando ele traz alguém de longe e é justamente essa pessoa de longe que surpreende, que faz. Talvez você está esperando um socorro, uma ajuda, uma palavra de alguém que está próximo, mas o Senhor vai trazer alguém de longe, alguém que você não conhece, alguém talvez que você nem confia, nem acredita, mas o Senhor vai trazer e vai usar para poder cuidar de você, te ajudar, te dar uma palavra, te dar um conforto. Amplia o conceito do próximo, seja o próximo de alguém, para alguém que precisa. Começa a ser mais sensível à necessidade dos outros, porque muitas vezes nós olhamos apenas para o nosso umbigo, as nossas necessidades, a nossa casa, a nossa família, e muitas vezes o Senhor está querendo nos despertar a fazer algo que vai muito além, a fazer algo que vai atingir outras pessoas, que vai envolver outras pessoas. Então o Senhor, Ele quer nos usar como canal de bênção, mas a igreja do século 21 está seca de amor, está pobre de amor, e nós só conseguimos transbordar daquilo que nós compartilhamos, que nós dividimos. Nós só conseguimos ser cheios, ser abundantes daquilo que a gente divide, daquilo que a gente compartilha. Então compartilha aquilo que o Senhor tem colocado na tua vida, porque você conhece uma palavra que dá vida, você conhece uma palavra que levanta, você conhece algo que pode transformar a vida das outras pessoas que estão lá fora. Então não retenha aquilo que o Senhor tem colocado sobre a sua vida, não retenha aquilo que o Senhor pode fazer através de você. Através de você o Senhor quer curar, através de você o Senhor quer libertar, através de você o Senhor quer restaurar vidas, quer transformar vidas. Então não retenha o que o Espírito Santo quer fazer através da sua vida. Amém? Fique com essa palavra no teu coração. Eu espero que o Senhor tenha falado com você, tenha falado no seu íntimo. Eu quero pedir para você compartilhar
esse vídeo para que mais pessoas venham a ter acesso à palavra de Deus. Talvez essa palavra não serviu para você hoje, mas pode servir para uma outra pessoa. Então curta, comente, compartilhe e se inscreva aqui no canal, porque diariamente eu vou estar colocando uma palavra, uma mensagem. Então me ajude a ser canal de bênção para a vida daquele que precisa, amém? E eu vos deixo a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.